Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje da festa de São Matias, curiosamente, é a continuação do evangelho de ontem, do tempo pascal. Essas duas liturgias, teoricamente, não têm nada a ver uma com a outra, a de ontem e a de hoje. Mas esse ano, extraordinariamente, deu uma sequência natural. E Jesus continua falando no Evangelho sobre o permanecer que nós dizíamos ontem. Ele é um com o Pai e nós, se permanecermos nele, podemos ser um com ele. Mas permanecer como? O que é que nos mantém ligados ao tronco da videira que é Cristo? O fazer, o praticar, o viver os seus mandamentos. Ou seja, ele é um com o Pai porque faz a vontade do Pai. Nós, para sermos um com ele, temos que fazer a sua vontade. E aqui nós, de novo, somos chamados à atenção de que ser cristão, ser um com Cristo, não é uma ideia. Ser cristão não é uma escolha de vestimentas ou de roupas e coisas assim. Ser cristão não é nem sequer, em primeiro lugar, uma escolha nossa. Porque Jesus diz aqui, aquilo que o Papa Francisco diz na Evangelii Gaudium, ele primeireia. Foi ele que nos escolheu. E se nós um dia o escolhemos, foi porque antes ele já nos tinha escolhido. Ser cristão é fazer a vontade de Cristo. Ser cristão é viver o seu mandamento, tal e qual ele viveu o mandamento do Pai. E aí Jesus faz um resumo. Qual é o seu mandamento? O que é ser cristão? O que é que nos mantém unidos ao tronco? Amar uns aos outros como ele nos amou. Gratuita e absolutamente. Amar até o fim. Amar sem cobrar nada em troca. Amar com amor ágape. Amar com amor de entrega. Amar com amor que não espera nada em retribuição. Amar absoluta e gratuitamente. É isso que ele nos manda. O resto é decorrência. Santo Agostinho que dizia, ama e faz o que quiseres. Porque se o amor for a tua lei, não tem perigo de você errar. Você só vai querer o que quer o amado. Por isso você pode fazer o que quiser, porque quando se ama, a vontade, o querer, é moldada, é configurada pelo amado. Depois uma palavra sobre a primeira leitura. Nós estamos lendo os Atos dos Apóstolos. Hoje, paramos a nossa leitura contínua e voltamos lá num texto que não lemos no início do tempo pascal, que é a escolha de Matias. E já não lemos porque sabíamos que a festa de São Matias cairia no tempo pascal. Então omitimos lá para lê-la aqui. E quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós temos percebido nesses dias do tempo pascal que nós vamos encontrando na comunidade primitiva, que se tornou para nós regra, porque é a primeira comunidade que segue o ressuscitado, essa comunidade originante do cristianismo, nós encontramos lá os fundamentos daquilo que fazemos hoje na vida da igreja. E a escolha de Matias, ela é muito importante, porque se há poucos dias, anteontem, se não me engano, nós notávamos nos Atos dos Apóstolos que era costume da igreja primitiva
que os apóstolos escolhessem presbíteros para cada comunidade. Hoje nós escutamos, nós vemos nos Atos dos Apóstolos o início da sucessão apostólica. A escolha de Matias para ocupar o lugar de Judas, não substituir Judas, é diferente. Na igreja ninguém substitui ninguém, mas há lugares que devem ser ocupados. E Matias é escolhido para ocupar o lugar que Judas deixou vazio. Nasce aí a sucessão apostólica. Já os apóstolos, aqueles da comunidade originante, que se tornou regra para toda a vida da igreja, costumavam escolher entre os homens sábios da sua comunidade sucessores dos apóstolos, para, orando sobre eles, incumbir-lhes do ministério e do apostolado. Ou seja, o apostolado, aquilo que é próprio dos apóstolos, não morre com os apóstolos. Permanece vivo na igreja e é passado a outros homens que sucedem os apóstolos. É por isso que hoje nós dissemos, e dizemos com toda confiança e com toda certeza que a Escritura nos dá, que os nossos bispos são sucessores dos apóstolos. Porque o apostolado não morreu com Judas e não morreu com os outros apóstolos. Aliás, os Atos dos Apóstolos fazem questão de dizer que Judas era do nosso grupo. Ou seja, apesar de ser pecador, como todos os outros apóstolos de ontem e de hoje, Judas pertencia ao nosso grupo. Ou seja, ele era apóstolo. E porque era apóstolo, deixou um lugar vazio. E agora os outros 11 apóstolos elegem um sucessor para aquele lugar vazio. E é Pedro quem coordena esta eleição. É Pedro quem governa, quem coordena o grupo, o colégio apostólico, para eleger o sucessor de Judas. Esta foi a primeira sucessão dos apóstolos. Mas muito em breve, muito logo, outros homens serão associados, como Matias, ao grupo dos apóstolos. E hoje, quando nenhum dos apóstolos mais vive, ainda bem, porque já se vão 2000 anos, quando nenhum dos apóstolos vive, o colégio apostólico permanece vivo e atuante. Não mais com 11 ou com 12, mas agora, sei lá, com mais de 5.000 sucessores dos apóstolos, porque a comunidade eclesial já não é aquela pequena comunidade dos Atos dos Apóstolos, mas é uma grande comunidade espalhada pelo mundo inteiro e que necessita de tantos sucessores dos apóstolos quanto ela cresce na sua expansão pelo mundo. Santo Inácio de Antioquia, um sucessor dos apóstolos, vai dizer que aonde está o bispo, aí está a igreja. Ubi episcopus, ibi ecclesiae. Eclésia. Onde está o bispo, aí está a igreja. Aqui está o fundamento da eclesialidade e da catolicidade da igreja. Não existe igreja. E mais ainda, não existe igreja católica sem a sucessão dos apóstolos. Esta sucessão que começou lá em Matias, que começou na sua eleição e consagração para ocupar o lugar, não de Judas, mas o lugar deixado vago por Judas no colégio apostólico. Aqui está o fundamento do ser igreja e do ser igreja católica, corpo de Cristo,
que persevera na unidade, no esforço de fazer a vontade, de cumprir o mandamento do amai-vos uns aos outros. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando alguém, dizendo-se católico, fala mal dos bispos, cuidado. Cuidado. Porque ele pode estar com um enorme outdoor escrito "Eu sou católico", mas o seu coração e a sua boca não são. Porque a igreja subsiste na sua eclesialidade, na sua catolicidade, sobre a sucessão dos apóstolos. Sem sucessão apostólica, não há igreja católica. Sem sucessão dos apóstolos, não há igreja. Portanto, alto lá, muito respeito com os senhores bispos. São pecadores como Judas, mas sobre eles recai a eclesialidade e a catolicidade da nossa igreja. Portanto, se nós queremos mudar a igreja, se nós queremos mudar algo na igreja, não será contra os bispos, será com os bispos. E eu termino lembrando um fato da história da igreja, um fato marcante da história da igreja, que aconteceu em 14 de maio, na festa de São Matias. Um jovem, filho de comerciantes, vivia a sua busca desenfreada de sentido da vida e, passando por uma igrejinha muito pobre, com um sacerdote muito velho e muito iletrado, que mal sabia ler, nos arredores de Assis, ouviu o evangelho da festa de São Matias. Não era este evangelho naquele tempo, porque isso foi lá no século XII. Não era o João capítulo 15, era outro evangelho do chamado dos apóstolos. Mas foi só de ouvir o evangelho que Francisco se converteu e se tornou São Francisco de Assis. Um homem que reformou a igreja, mas jamais se pôs contra os bispos. Um homem que mudou completamente a igreja, mas na fidelidade e na comunhão eclesial e católica do corpo de Cristo. Mas eu queria chamar-lhes a atenção para o poder desta palavra. Quando proclamada na liturgia, é o próprio Deus quem fala. Bastou, São Francisco não se converteu, diferente de Santo Agostinho, que se converteu pelas pregações de Santo Ambrósio em Milão. São Francisco não. São Francisco se converteu pelo poder da própria palavra. E os seus biógrafos fazem questão de dizer: aquele padre velhinho lá dos arredores de Assis mal sabia pregar. O que Francisco ouviu foi só a proclamação da palavra, e isso bastou para a sua conversão. Oxalá nós ouçamos em cada Eucaristia a palavra de Deus, nesta certeza de que é Deus quem fala, de que é Deus quem nos fala e de que é Deus quem nos está formando, conformando e convertendo-nos a cada palavra que Ele nos dirige.